Então, voltando a conversar com o Joelson, reumatologista, né? Opa. E a gente tenta agora falar um pouquinho de oftalmologia e de reumatologia, né, Joelson, trocando algumas ideias. A gente falando um pouquinho de uma ferramenta que a gente usa eventualmente, tanto na nossa especialidade, acho que a tua usa ainda mais, que é a pulsoterapia, né? Tu Uhum. consegue explicar um pouquinho pra gente, assim, a pulsoterapia e as aplicações dela? Claro que sim, Rodrigo. É assim, a pulsoterapia, ela entra num contexto de gravidade, tá? Relembrando ali que as nossas doenças reumatológicas, elas são doenças que atingem o corpo inteiro, Uhum. tá? Dentre essas manifestações, nós podemos ter manifestação no sistema nervoso central, graves alterações pulmonares, renais, né? Neurológicas, o paciente pode eventualmente perder as funções motoras de movimento, de controle dos reflexos. Isso aí se enquadra então numa situação mais grave. Certo. E nesse contexto, a gente faz uso da pulsoterapia, que de forma muito grossa, muito genérica, seria nós agruparmos todo aquele tratamento medicamentoso que seria feito em meses em dias, tá? Uhum. E aí a gente utiliza as medicações que por vezes são na veia, são endovenosas, né? Para tentar dar aquele impacto inicial para que nós possamos conter a autoimunidade, a própria defesa do Certo. paciente que está maluca assim, totalmente alterada, atacando ele Certo. de forma muito agressiva, né? Mas tem uma coisa que se fala que, por exemplo, assim, o pessoal pergunta, mas não é perigoso usar uma dose tão alta? O que a gente entende, principalmente se a gente falar de corticoides e impulso terapia, Uhum. é que às vezes mais para efeitos acontecem prolongando muito o uso mesmo de uma dose Isso. mais baixa Uhum. do que concentrar uma dose bastante mais alta num curto É, espaço de tempo, né? é claro que quando a gente faz uso da pulsoterapia, pensando no corticoide, né, é óbvio que o paciente ele tem que ser monitorado durante a Claro, infusão. Né? É verificada a pressão, o açúcar, que são os principais sim. elementos que se alteram, Que vão flutuar que vão flutuar com o com uso a pulsoterapia. da pulsoterapia. Uhum. Mas quando a gente pensa realmente a longo prazo, o uso do corticoide a longo prazo, aí sim que vem os efeitos colaterais mais clássicos, né? A osteoporose, o próprio diabetes, o Sim. glaucoma, né? Mas a E gente está falando às vezes de anos de de uso de anos de corticoide, uso, né? né? É importante ter que toda medicação tem o seu efeito positivo e negativo. Claro. Para isso que a gente tem que monitorar, rever, para saber se aquela medicação está adequada àquele paciente, se ele pode usar, o que a gente pode fazer de prevenção, né? Uhum. Mas no contexto da pulsoterapia, o que a gente tem que realmente se preocupar é que o paciente esteja livre de infecções. É isso que é o principal Perfeito, foco, né? perfeito. Que é naquele momento, como eu estou sendo mais enérgico no tratamento da autoimunidade dele, em poucas palavras, eu estou baixando a imunidade dele naquele momento. Então ele precisa estar bem revisado, organizado quanto a infecções. Esse Perfeito. é o maior risco das pulsoterapias. Perfeito. Pulsoterapia com corticoide, a gente está falando, e com com outras medicações. Sim. Que outras pulsoterapias eu posso ter também, além de corticoide? Tá. A principal delas, assim, que a gente usa, além do corticoide, é a ciclofosfamida, tá? Ok. A ciclofosfamida, ela tem sua aplicabilidade ali, principalmente no quadro de lúpus renal, né? No quadro de vasculites e outras também, que são situações ali que se a gente não entrar com a medicação, o paciente vai provavelmente evoluir de forma negativa, né? Podemos dizer assim, a grosso modo também, que a ciclofosfamida está um passo acima do corticoide, tá? Quando a gente pulsa com corticoide e não obtém aquela resposta adequada, a gente usa a ciclofosfamida. Lembrando novamente que aí sim se faz mais necessária a preocupação com infecções, né? Sim. Importante avaliar o paciente, principalmente para histórias de a possibilidade de tuberculose. Sim. Tem pacientes que tiveram contato com a doença, mas não manifestaram sintomas e nesse momento podem Aflorar aflorar, né? Certo. É importante também, quando a gente está abordando as mulheres jovens, os homens jovens, relatar, informar que há a possibilidade também desse tratamento causar algum grau de esterilidade. Tá? A ciclofosfamida ela tem essa possibilidade. Característica, certo. Uhum. Além disso, os imunobiológicos eu posso considerar como dentro das pulsoterapias também? Pode. Quando a gente pensa em imunobiológicos, em situações, por exemplo, em que nós falhamos com o corticoide, nós falhamos com a ciclofosfamida, nós podemos, em último
e em última instância fazer o uso do rituximab também, que é uma medicação, é um imunobiológico, tá? Que tem essa finalidade. Ele acaba sendo, em algumas ocasiões da reumatologia, um final de linha, né? Um momento em que você já tentou algumas outras medicações e faz uso do imunobiológico. A gente tem na oftalmologia alguns quadros que já são mais definidos em relação aos imunobiológicos, né? Na verdade, pelo menos as esclerites, as mais agressivas, né? Ou esclerites necrosantes, que a gente evolui rapidamente para uma necrose de parede escleral, por exemplo, no olho, né? E também um quadro que é a arterite de células gigantes, né? Também pode ser tratado com os imunobiológicos também. Existem já algumas evidências importantes assim a favor do uso dessas medicações. Quando a gente fala em imunobiológicos, Rodrigo, num contexto de pulsoterapia, de agressividade, o que se encaixa melhor, assim, mais na reumatologia, seria o rituximab. Os demais imunobiológicos, eles vêm também, só que a gente tem um efeito um pouco mais demorado, dependendo do contexto, né? Sim. Então, para o efeito rápido, mais agressivo, mais imediato, então, seria o mesmo corticoide, a ciclofosfamida e, em algumas ocasiões, o rituximab. Os demais, eles entram, mas eles não podem, assim, ser tão valorizados no contexto de rapidez. De efetividade, sim, mas de rapidez, talvez não. Perfeito, ótima explicação. Obrigado, Gelson. Obrigado pelo convite. Pelo esclarecimento. Obrigado.